Olá, impossibilitado de fazer essa apresentação presencial, dada a situação que nós estamos vivendo, eu vou apresentar pelo modo digital, como estou falando, a minha, digamos, o meu olhar, a minha análise crítica do momento trágico que nós estamos vivendo. E, para tanto, eu vou indicar alguns pontos que me parecem os mais relevantes. Primeiro, né, a pandemia, ela ocorre no mundo, e em particular no Brasil, num momento de profunda crise econômica, profunda crise social, e que pega o país num momento profundamente conturbado no que concerne a sua situação política. Se não bastasse a dificuldade em si mesma, né, da pandemia, que é de grande brutalidade, afetou, né, países importantes da Europa, digamos, em alguns dos seus espaços mais desenvolvidos, né, ela, ao afetar países com a conformação como a do Brasil, do sul do mundo, ela tende a ter uma forma mais agressiva. E é preciso dizer também que, se não bastasse esse contexto, né, a pandemia do coronavírus, ela tem a aparência de ser uma pandemia, digamos, neutra, né? Ela não escolhe as pessoas que ela contamina. Mas esta aparência, que é um lado da verdade, a pandemia começou atingindo os estratos, as classes médias e as classes altas, proprietárias, as classes mais ricas, porque são aquelas que fazem o circuito internacional, que viajam, etc., que, portanto, carregaram o coronavírus, né, nessas viagens que marcam o nosso tempo, o mundo global, né? Onde viajar para a China, para a Europa, para os Estados Unidos, para a África, é quase uma coisa para muitos, né, frequente e até mesmo rotineira. Mas acontece aí que a questão se torna mais complexa, é que, apesar desta aparência de atingir a todos, a pandemia é um vírus que mostra que ele não é neutro, na medida em que, quando ele atinge a classe trabalhadora, é aí que ele se propaga com enorme violência e de modo exponencial. É visível isto no caso brasileiro, né? Peguemos a cidade de São Paulo. Ele se iniciou nos bairros, digamos assim, de classe média, né? Bairros e alguns setores, né, onde ocorreram festas, encontros, né, de setores do empresariado, mas agora ele atinge brutalmente a periferia. É ali que ele atinge, digamos assim, os estratos que pertencem à classe trabalhadora. E ele chega no país num momento socialmente trágico. Nós temos, segundo dados recentes do IBGE, na última mensuração, que capturou os primeiros dias já de março, portanto, antes de termos uma leitura, né, mínima, só os primeiros dias, né, do coronavírus no Brasil, nós temos já 12 milhões e 900 mil trabalhadores e trabalhadoras desempregados e desempregadas. Se nós adicionarmos o desemprego por desalento, né, que em verdade deveria ser o desalento pela inexistência do emprego, por conta do desemprego, então, nós temos mais um conjunto, alguns milhões. Chegamos, então, perto de 18, 19 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que não trabalham. Segundo ainda esses dados, né, pegando só os primeiros meses de março desse ano, primeiras semanas, perdão, os primeiros meses do ano e os primeiros 10, 15 dias de março, nós temos mais de 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras na informalidade. Nós já tínhamos, esses dados são muito imprecisos, né? Mas pelo menos algo em torno de 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras
no sistema, trabalhando nas plataformas digitais, né, nos aplicativos, o chamado trabalho uberizado, aquele trabalho que ocorre sem que haja uma regulação contratual, na medida em que os trabalhadores e as trabalhadoras que trabalham nas condições impostas pelos aplicativos, eles estão à margem, estão fora da legislação social protetora do trabalho. Nós poderíamos acrescentar, e isso vai se confirmar nas próximas mensurações do IBGE. Agora, né, já nos primeiros 15, 20 dias do mês de maio, né, nós já estamos percebendo que o desemprego oculto, aquele que não foi medido, que ainda não há como mensurá-lo, explodiu, né? Se fala no Brasil em mais de 1.100.000 trabalhadores e trabalhadoras que teriam perdido o seu trabalho. Eu falo trabalhadores e trabalhadoras, dada a divisão sociossexual do trabalho, homens e mulheres que trabalham, brancos, negros, né? E todo esse, digamos, em conjunto de trabalhadores, imigrantes. Se nós vamos para os países vizinhos aqui, nós vamos falar na comunidade de trabalhadores de origem indígena, ou se formos para o norte do país, ou em áreas onde a presença indígena ainda é grande. E esse contingente que se encontra desempregado, na informalidade, nas condições as mais precárias, ele vivencia hoje um dilema crucial, letal e vital. Se eles forem trabalhar, eles entram no laboratório da contaminação. Eles vão ser como cobaias empurrados para os laboratórios onde as contaminações, né, se proliferam, porque é evidente que o vírus se expande quando há aglomeração social. Muito bem, então aquela posição cientificamente correta, que a medicina, com base no rigor científico, com as informações da Organização Mundial da Saúde, informam que se deve preservar e privilegiar e garantir o isolamento, para o trabalhador ou para a trabalhadora na informalidade, é uma tragédia. Porque se ele for fazer o isolamento, primeira coisa, como é que ele vai comer? O recurso que o governo oferece, de R$600, é pífio. Não atingiu uma parte ainda importante dos trabalhadores e das trabalhadoras da informalidade. Várias categorias acabam de ser excluídas desse benefício emergencial, que é muito insuficiente, Um salário mínimo por mês já seria insuficiente para manter o aluguel das casas das populações pobres que moram nas comunidades, uma alimentação minimamente digna, mínima, né? De recursos para remédio, né? Então, e esta população tem ainda a gravidade, a população trabalhadora que mora nas periferias, de habitar em condições onde às vezes você tem 5, 6, 7, 8 pessoas em um cômodo para dormir, mais um pequeno cômodo que é a copa e a cozinha, e um banheiro. Ou seja, a contaminação é brutal. E se ele sai às ruas, na comunidade, para conseguir alimento, né, a contaminação se intensifica. Sem falar ainda na classe trabalhadora, no que diz respeito às crianças. Elas não podem ir à escola, porque elas não podem se contaminar, porque além de os dados mostrarem que há mortes em crianças, elas são vetores de transmissão do coronavírus. Voltam para suas casas e transmitem aos pais e aos avós. Resultado, é vital dizer isso. A pandemia é uma tragédia brutal para a classe trabalhadora. E aquela classe trabalhadora que se encontra na informalidade, nos serviços, na uberização, para não falar do desemprego, do subemprego, da subutilização, né? No comércio, no turismo, no fast food, onde existe uma massa de trabalhadores informais, uma massa de trabalhadoras e trabalhadores intermitentes, nos deliveries. Como que esses trabalhadores podem sobreviver? Então, a pandemia coloca a nu, desvenda a tragédia brasileira. A tragédia brasileira é a tragédia
da precarização ilimitada da classe trabalhadora. É como se nós tivéssemos ainda numa escravidão, uma escravidão de novo tipo, uma escravidão de tipo digital, uma escravidão dada pela informalidade, uma escravidão dada pela intermitência, uma escravidão dada até mesmo pelo trabalho digital, como é típico dos trabalhadores uberizados. Este é um momento crucial que nós devemos refletir em profundidade, né? Que sociedade nós queremos? É digno uma sociedade que tem mais de 40 milhões na informalidade? É digno uma sociedade, como disse recentemente, disseram representantes do governo, que tem uma classe trabalhadora invisível que não se conhece? Nós sabemos que essa classe trabalhadora não é invisível, ela é vilipendiada, é contra ela que incide, né, o fim das leis trabalhistas, é contra ela que, digamos assim, machuca, é ela que sai machucada quando a legislação social protetora do trabalho é eliminada, e nós temos que usar e refletir esse momento da história, que nós não sabemos se estaremos vivos, quantos estaremos vivos nas próximas semanas, nos próximos meses, tá certo? E que sociedade nós queremos para os nossos trabalhadores e para as nossas trabalhadoras, com informalidade, sem direito à saúde, correndo o risco de sequer terem respiradores para poder sobreviver, ou uma sociedade onde a dignidade seja preservada a partir do trabalho. Essa mensagem é a minha reflexão para esse momento tão crucial da nossa história.